Bem, meus irmãos, agora é chegado o momento da pregação da palavra de Deus, a qual nós hoje vamos para o Salmo de número 119, vamos para um versículo apenas, e nós vamos meditar nele hoje, para a glória de Deus. Antes disso, vamos orar a Deus, pedindo por esse momento. Deus amado, ó Senhor, nos abençoa, Senhor, nos guia, conduz, ó Pai, o nosso entendimento. Sabemos, ó Pai, que por mais, ó Pai, que o pregador seja bom ou ruim, por mais que seja uma mensagem simples, ou uma mensagem cheia de grego, hebraico, ou qualquer coisa que possa se imaginar, no nível do estudo do pregador e da sabedoria e conhecimento que tu deu, a pregação não será nada se o teu Espírito não agir nesse momento. Então, ó Pai, clamamos, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tu fale aos nossos corações poderosamente. Amém. Bem, meus irmãos, o Salmo é o número de 119, né? Grandíssimo Salmo, mas nós vamos hoje ver um versículo apenas, que é o de número 107. Você pode nesse momento aí abrir e vamos acompanhar comigo a leitura desse versículo, que diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O aflito, meus irmãos, ele clama nesse momento. A aflição, meus irmãos, é algo inevitável. Não tem como fugir dela da nossa história. O Senhor Jesus diz: tem de bom ânimo. Ele diz: no mundo tereis aflições. É inevitável. É algo, diria que até necessário para a igreja, e é algo que é benéfico para o povo de Deus. As aflições, isso mesmo. Ela chega a todos, sem exceção. Não existe ninguém que evite a aflição na vida. A vida não se desenrola em parque de diversões, num mar de rosas, em momentos bons apenas. A vida, a nossa vida, é a vida do cristão mesmo. Esse é que realmente é o que mais sofre. Nós não vivemos nessa ilusão, nessa utopia que é pregado pela Igreja Universal do Rei de Deus. Se diz: pare de sofrer. A Escritura vai dizer: não pare de sofrer. Aqui navegamos por mares revoltos. Nós atravessamos verdadeiros desertos inóspitos. Pessoas, circunstâncias tiram nossa alegria muitas vezes. Vê que algumas pessoas: eu estou muito mal por causa de fulano de tal. Estou sofrendo. Preocupações e ansiedades roubam as nossas forças. Pecados e transgressões, elas estrangulam a nossa paz. Meus irmãos, diante de nós está aqui um salmista declarando isso. Em alguns salmos, nós vamos ver um clamor, aqueles salmos imprecatórios, né? Um clamor para que Deus se vingue deles, do sofrimento e perseguição que eles passaram. É como no salmo de número 137, quando cantamos ele, nós vamos ver aquele desejo deles, ele dizer: feliz é aquele que te der a paga, para matar os filhos deles.
porque estes sofreram coisas terríveis, como pegarem os seus filhos, bebezinhos pequenos, assim do tamanho do Átila, do Calvino e outros que tem aqui, ou até menores, pegar pelas perninhas e tacar, lançar a cabeça dessas crianças contra as rochas. Imagine o sofrimento que passaram alguns desses. Nós não sabemos, não nos é desenhado, não nos é escrito o que foi a aflição, porque ele dizer que está aflitíssimo. Uma aflição muito grande que ele tem aqui. Mas o fato é que esse homem estava muito aflito. Muitíssimo. Muitas são as causas de nossas aflições. Várias são as consequências delas, meus irmãos. O texto aqui, em apreço, nos apresenta, no mínimo, 4 lições oportunas. E nós vamos ver aqui essas lições. A primeira delas é uma confissão. É uma confissão, porque no texto, a primeira coisa que ele diz é o que, meus irmãos? Estou aflitíssimo. O salmista aqui, ele coloca a sua aflição em grau superlativo. A sua aflição chegou em um nível máximo. Não suporta mais. É como aqui, quem tem carro, né? Vê quando se vai toda a água do radiador, quando há um entupimento, alguma coisa, o carro, aqueles que tem, né, o termômetrozinho, ele vai até lá em cima e dá aquele alerta vermelho dizendo pare, e muitas vezes, aliás, eu já passei por isso algumas vezes, o carro para de funcionar, ele não aguenta mais, não suporta, ele sucumbe ali, diante do máximo nível. Então esse homem aqui chegou no nível máximo de aflição. Essa aflição dele vaza pelos poros dele. A sua mente é açoitada, chicoteada dessa dor que é indescritível. Tão indescritível que ele só diz isso: Senhor, estou aflitíssimo. A quantidade de vezes que esse homem orou, clamou, nós não sabemos. Uma das coisas que nós podemos saber é que para um judeu, para um homem desse do pacto, ele quando orava 3 vezes era demais, por algo. Diz que Paulo, também estando aflitíssimo com aquela situação dele lá do 2 Coríntios, capítulo número 12, 3 vezes orei ao Senhor. É muita coisa para eles. Nós, muitas vezes, por nossa falta de fé, é que oramos milhares de vezes por algo. Parece até que Deus não ouviu o nosso clamor, ou que nós não fomos sinceros naquela oração. Então, esse homem, nós não sabemos certamente quantas vezes ele orou, e nós não sabemos realmente por quê, por qual coisa, situação ele tem passado. E às vezes, meus irmãos, que pode ter acontecido com ele, e acontece conosco também, até nosso corpo é surrado pelos efeitos dessas angústias. Que eu diga essa questão aí de depressão, né? Que dizem que é o mal do século. Pessoas no sofrimento acabam ficando depressivas. O corpo para até, a serotonina parece que ela para de ser produzida por causa da aflição. A alma dele está atormentada, e isso sem pausa, por essa tristeza que o encurrala por todos os lados. Por todos os lados, meus irmãos. E como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, tem um momento, se não me engano, é o versículo de número 22, lá do capítulo 11 de 2 Coríntios, ele chega a dizer que é temores por dentro, lutas
temores por dentro e lutas por fora. Ou seja, de um lado, internamente, externamente, ele era atormentado. Então, esse homem aqui, ele tinha temores internos, tinha ameaças internas, e agravavam mais ainda as suas crises. As dores do passado, para alguns, podem acontecer. A preocupação com o futuro também é algo possível causar a aflição. O presente pode deixar a pessoa atordoada também. Não encontramos nos recursos dos homens nenhum lenitivo, só o Senhor é o nosso lenitivo. Saúde, dinheiro e prazeres não podem aplacar a nossa dor emocional muitas vezes. Às vezes as pessoas procuram, se eu tivesse saúde aqui, eu estarei sem aflição. Se eu tiver dinheiro, tiver prazeres, muitas vezes, nunca isso dá certo. Aventuras e conquistas não podem serenar os vendavais de nossa alma. Fato, meus irmãos, é que esse homem está aflito, está aflitíssimo. Trazendo para os nossos dias, para as nossas lutas, qual tipo de aflição temos passado? Nós achamos realmente que nós achamos que a aflição e muitas vezes não é. Confesso a vocês, vendo a situação de algumas pessoas, no caso das mulheres, lá nesse momento de guerra, lá na Ucrânia, em Rússia, as mulheres deixando o país e os homens não. De 18 a 60 anos eles têm que ficar. Embora eles sejam preparados para a guerra, eles têm que ficar. As mulheres com os filhos não sabem se verão mais. As crianças não sabem se verão seus pais, e as mulheres não sabem se vão ver os seus maridos mais. Imagine, irmã Célia, uma situação dessa, você ter que deixar o irmão Valdemir, caba desse que você ama ele que só, e não saber se ele vai voltar. Eliane, imagine aí, ame-lhe, amor, você também. É difícil, imagine a aflição dessas pessoas. Uma coisa a gente tem que entender, nós não somos os únicos aflitos quando nós estamos com aflição, mas nós, certamente, ao estarmos aflitos, nós sabemos que o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor e Salvador, está conosco. Você não crê nisso, meu irmão? Minha irmã, leia o Salmo 23, apenas o versículo de número 1 e o 6. E se você ler do 2 ao 5, preste atenção que sempre ele está declarando que Deus está com ele, e não o abandona. Sem falar que o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Além, meus irmãos, dessa confissão, nós temos também aqui uma súplica. A súplica, ele diz o seguinte: vivifica-me. Em face dessa extrema aflição que ele está passando, o salmista clama por vivificação. A tristeza nos abate a ponto de secar nossa alma. A aflição profunda transforma os cenários verdejantes do nosso coração num deserto cheio de cactos, apenas. Onde havia júbilo, a aflição traz a sinfonia dos gemidos, muitas vezes.
E o clamor desse homem aqui é: vivifica-me, Senhor. Como eu estava falando, né, usando até a ilustração do carro, quando dá aquela máxima temperatura, ele para, ele trava tudo, ele para, fica ali inativo. Esse homem também, nesse momento, ele estava com dores em sua alma, em seu ser, na sua mente, a ponto de que ele precisava de ser vivificado, e ele estava buscando aquele que o pode fazer, aonde havia brados de vitória, a aflição chega com sua bagagem cheia de derrotas amargas. Algumas vezes na vida a gente tenta de todos os lados algumas coisas, e não dá certo, é só tudo dando errado. Nós muitas vezes julgamos que o Senhor não está conosco, ou que o Senhor não nos assiste, mas na verdade o Senhor está dando uma pausa, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida, e se torne isso muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar, ou ter imaginado, ou ter idealizado. Um dia desse, eu estava conversando com um amigo, dessa vez não foi o Coquedo, não foi o Wellington Coquedo, foi outro, e eu estava dizendo para ele que antigamente eu assistia filmes, bem antigamente mesmo, tipo De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, essas coisas assim, de voltar ao passado e tentar ajeitar, consertar alguma coisa para ser feliz no momento, e eu ficava: se fosse possível. Hoje eu não quero isso. Hoje eu vejo o valor de alguns sofrimentos que eu tive, que se eu não tivesse tido, certamente eu não estaria tão feliz, certamente. Então algumas aflições são necessárias para esses fins que o Senhor planeja em nossa vida, e o interessante é que nenhum dos planos dele pode ser frustrado, como diz lá o Jó 42, versículo de número 2. Então, meus irmãos, nessas horas, precisamos clamar aos céus, para que a nossa sorte seja restaurada. Precisamos de renovo, de restauração, de vivificação, e é por isso que ele clama assim. Outra coisa, nós vemos aqui um Consolador, que no Antigo Testamento, esse Consolador era buscado, como tendo aqui no texto, ele vai dizer: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. O Shema Israel, né, ele vai declarar: o Senhor é um apenas, né? E é por isso que o judeu, ele queria ali apedrejar, os fariseus queriam apedrejar o Senhor Jesus, porque ele dizia que ele e o Pai somos um, e eles não aceitam dois, imagine três. Então, aqui a declaração deles, dessa consolação, é para o Senhor, um. Hoje, nós sabemos e cremos no Deus Consolador, no Filho que consola, é Consolador, e no outro Consolador. E nós hoje clamamos ao Deus Trino, mas o salmista que clama ao Senhor que fez os céus e a terra. A declaração nos Salmos, que nós temos no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim o salmista declara, assim devemos declarar, assim nós devemos crer. A aflição, meus irmãos, ela pode vir de diversas fontes, mas nossa vivificação só pode vir no Senhor. Nós vivemos no Senhor, só Ele tem poder para enxugar as nossas lágrimas, só Ele pode, de forma, digamos assim, terapeutizar a nossa alma, nosso coração, e curar as feridas da nossa alma.
No próprio Hebreus que nós lemos, os últimos versículos, vai dizer que é o pastor, é o nosso sumo pastor, o pastor das nossas almas. Pedro declara isso também, o próprio Jesus o declara. Ele é o nosso pastor, sumo pastor de nossas almas. Ele sara as nossas feridas, Ele cuida de nós. Só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, que muitas vezes esses pecados nos trazem aflições. Não pense você, meu irmão, que porque você é convertido e está todo domingo aqui na igreja, você não pode pecar, que você pode sim. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. A palavra diz que pensa que está de pé. Não tem homem forte não. Eu não lembro quem foi o pastor evangelista, talvez a Soraya lembre, que ele chegou uma vez no estádio do Boca Juniors, no clássico Boca Juniors River Plate. Imagina a baderna que estava aquele local. E ele declarou: agora eu vejo por que o Senhor precisa de mim. Não demorou muito, esse homem caiu, e foi feia a queda, escandalosa. Nenhum de nós aqui tem essa perfeição, essa imaculidade. Só o Senhor Jesus fez isso na história. Todos nós podemos errar, pecar. Isso também nos traz uma compreensão a nível também de saber que esse mesmo irmão que cai, que peca, ele pode retornar, se arrepender, cumprir com a disciplina que for aplicada e continuar para sempre sem mais pecar nesse nível. Não em termos de não pecar, não é isso, escândalos. Só o Senhor pode curar a nossa enfermidade, dar paz ao aflito e salvar o perdido. Quando nós descemos os mais baixos degraus, as profundezas da nossa aflição, somente Deus pode estender-nos a mão e nos tirar desse poço profundo. Somente Ele. É por isso que Ele vai declarar e dizer: Senhor, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. Senhor é o nosso consolador, o Deus Trino nos consola. Para Ele não tem causa perdida nem problema insolúvel. Dele vem nossa cura, de suas mãos procede a nossa restauração. Por isso que nesses momentos de aflição, nós devemos buscar o Senhor. Aqui eu não estou declarando e dizendo que você não vai procurar ou deixar de aceitar a visita pastoral, a visita, os conselhos de um presbítero, de um irmão amigo, experiente, mais que você na fé muitas vezes, embora muitas vezes seja mais novo que você na fé, mas, no entanto, pela dedicação, santificação, a busca e conhecimento incessante, muitas vezes ele se torna, embora tenha menos tempo de fé, mais experiente que você e possa aconselhar. Às vezes você é experiente, está aflito, e o irmão praticamente neófito tem uma palavra de consolo para você, mas, como diz no texto que nós lemos de Hebreus, nós temos os guias, nós temos os pastores, nós temos os presbíteros. Procure eles se você estiver aflito, meus irmãos, procure-os. Eles querem lhe ouvir e querem falar algo a vocês para a glória de Deus. Mas, depois de nós vermos estou aflitíssimo, vivifica-me, e esse Consolador, o Senhor, isso acontece através de um instrumento.
que esse pastor, conselheiro, presbítero, conselheiro, irmão, amigo, que vai também lhe dar o conselho, ele vai ter que usar. Não são técnicas de psicanálise, não são técnicas de psicólogos ou algo assim, não. Ele vai usar um instrumento, e no última parte aqui desse texto, ele vai dizer, segundo a tua palavra. Esse é o instrumento. Deus opera maravilhas em nossa vida, segundo a sua palavra. Ele chama-nos ao arrependimento, pela voz da sua palavra. Ele nos transforma pelo poder de sua palavra. Ele nos instrui, na verdade, no centro, no miolo dela, na sua palavra. Ele nos guia pelas veredas da justiça, pela luz da sua palavra. É pela palavra que nós nascemos. O momento que culmina, as explicações são não temporais, mas em questão de lógica. Ao nascer do alto, você ouve a palavra, entende, você consegue compreender, você consegue enxergar, você sente ali o cheiro de palavra de Deus, você reconhece a voz do bom pastor através da palavra. Esse é o instrumento. É pela palavra de Deus que nós atingimos a maturidade espiritual. É pela palavra de Deus que Ele nos enche do Espírito. Lembra de Estevão? É declarado ser cheio do Espírito. O texto fala de maravilhas que aconteciam, mas isso era comum a todos os diáconos, todos os apóstolos, os homens de Deus, aconteciam milagres ali. Muitos não escritos, não está aqui disposto para nós, muitos grandes milagres descritos para nós vermos, mas ele era dito que ele é um homem cheio do Espírito, e logo em seguida, meus irmãos, nós vamos ver, se não me engano, são 58 versículos ali descritos, de uma pregação de Estevão. Ele era cheio da palavra de Deus, meus irmãos. É pela palavra de Deus que nos consola, e faz de nós instrumentos de consolação. Instrumentos de consolação. Eu e você podemos ser através da palavra de Deus. Não é sendo bacaninha simplesmente. Não é dando ok para os erros do irmão praticado. É falando segundo a palavra de Deus. A leitura, simples leitura dela já nos quebra todinho. Imagine aquilo naquele momento, sendo usado com conhecimento através do Espírito Santo de Deus, a agir na vida do nosso próximo, do nosso irmão. Pela palavra de Deus, enche nossa alma de gozo e vivifica o nosso coração. Então esse clamor dele aqui, do salmista, é perfeito. A sinceridade ao Senhor, eu estou aflitíssimo, aquilo e tal, orou, então vivifica-me, mas ele está pedindo isso ao Senhor, que fez os céus e a terra, porque é Ele que consola, Ele que nos dirige os passos, Ele que nos leva para pastos verdejantes, é Ele que não nos deixa morrer, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Ele vivifica o nosso coração, Ele restaura todo o nosso ser. Agora, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos ser as aflições uma questão que é ruim, simplesmente. Nós não pensamos em seus benefícios. Mas as aflições,
Nós podemos contar aqui, por exemplo, no mínimo uns 9 ou 10 benefícios. Primeiro benefício, você vai agora ficar abrindo sua Bíblia, mesmo que não abra todos os textos sugeridos, mas vamos ver aqui. Primeiro, dos benefícios derivados das aflições. As nossas aflições promovem a glória de Deus. Abra aí comigo o Evangelho de João, capítulo de número 9. Só os primeiros 3 versículos. Olha o que o evangelista diz aqui, ó. Os 3 primeiros versículos, ó. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, ou a glória de Deus. O capítulo 11 de João, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz, ó: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí você vai lá para o capítulo 21 de João, versículo 18 e 19, e a palavra de Deus diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, meus irmãos, as nossas aflições, elas promovem a glória de Deus. Esse é um dos benefícios que derivam das aflições. A outra coisa é que nossas aflições exibem um poder e a fidelidade de Deus. Salmo 34, 18 a 20 vai declarar isso. Salmo 34, de 18 a 20. Vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Outro ponto também, outra coisa, é que nossas aflições ensinam-nos qual é a vontade do Senhor, qual a vontade de Deus. E aí nós vamos para o Salmo de número 119, versículo de número 71. Ele vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está aqui agradecendo, porque passou por essas várias dificuldades, para aprender os decretos de Deus. Temos mais texto, mas vai demorar demais. No caso, o quarto benefício seria: nossas aflições fazem-nos voltar para Deus. Voltar para Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 e 31. Versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te
vierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Outro ponto também é: nossas aflições impedem-nos de nos afastarmos de Deus. O Jó 34, vamos lá para Jó, capítulo de número 34, versículo 31 e 32. Jó, capítulo de número 34, versículo de número 31 e 32, diz: se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. As nossas aflições impelem-nos a orar a Deus. As nossas aflições também nos convencem do pecado, ou de pecado. As nossas aflições também nos levam a confessar pecados. Nossas aflições atestam e exibem a nossa sinceridade. As nossas aflições testam nossa fé e obediência. John Stott, ele diz o seguinte: testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas falamos de Cristo. Nós sofremos por pregar esse Cristo. Nós somos, seremos e nunca deixaremos de ser perseguidos por causa de Cristo. E nós teremos aflições por causa disso. Não pense você, meu irmão, que ao você declarar a fé que foi entregue a você, que você vai ser amado por isso, não. Você vai ser rejeitado. Prova disso é o que o mundo está propondo aí. Esse aborto aí, aprovado na Colômbia, até o 6º mês de gestação. Isso é horrendo. É horrendo na palavra, é horrendo de se visualizar tal coisa. Tem um videozinho que eu vi uma vez, mostrando como é que acontece isso. Cortam as perninhas e tudo. É uma coisa horrenda. E que, quando você declarar que é contra isso, por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, na sua palavra, não quer isso da parte do seu povo. Não quer isso para o ser humano. Pode se preparar. Perseguição virá. Você diz que não é a favor de casamentos entre iguais, homem com mulher, também você vai ser perseguido. Hoje em dia basta você dizer que roubar é crime, que você pode ser perseguido. Os valores que nos são ensinados através da palavra é algo que para o mundo, para os não convertidos, os que não creem no Senhor Jesus, é algo motivo para nos causar aflições. Então, meus irmãos, você pode ter aflição, doença, problema financeiro, no casamento, a morte de um ente querido, uma guerra, alguma coisa assim, mas alguém que está próximo de você, por não crer no Senhor Jesus, não crer na palavra de Deus, pode lhe causar aflição também. Que o Senhor, Criador de toda a terra,
nos faça ter a compreensão de que aquele que está aflito, ele clama ao Senhor, que fez os céus e a terra, e na sua palavra nós encontramos o consolo. Amém, meus irmãos, que o Senhor nos dê força para continuarmos essa caminhada em meio a toda essa certíssima aflição que teremos na nossa vida. Vamos orar. Deus amado, ó Criador, muito obrigado por tudo que Tu tem feito em nossa vida, e obrigado até pelas aflições, que se nós passamos por tais coisas, foi porque Tu nos queria nos ensinar algo. Ó Pai, a Tua pedagogia é assim muitas vezes, e Tu nos açoita às vezes assim também. Tu nos corrige através das aflições, Tu nos ensina a Te buscar através das aflições, mas nós Te pedimos, ó Pai, que nós tenhamos a compreensão, sempre, de que aquilo que está acontecendo, são bênçãos disfarçadas de maldição, porque Tu é um Deus que cuida do Teu povo e dos Teus filhos, e nos dá do melhor, apesar de nós. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.